Tico Leonel enfrentará uma verdadeira batalha nos capítulos finais de No Rancho Fundo. Em meio a uma trama repleta de armadilhas, ele se torna alvo de uma conspiração elaborada por Deodora, que o incrimina de forma engenhosa e cruel. A vilã o acusa de ter assassinado Ariosto, usando provas manipuladas para vinculá-lo a um disparo fatal. Com uma arma carregando as impressões digitais de Tico como peça-chave da investigação, ele se vê envolvido em uma rede de mentiras. A cidade, antes acolhedora, passa a vê-lo com suspeita e desprezo, enquanto Deodora se consolida como a figura da viúva inconsolável, determinada a garantir que as suspeitas recaiam sobre o marido de Zefa. O desenrolar da história revela como Deodora, junto a Ariosto, orquestra uma armadilha meticulosa para envolver Tico em uma situação comprometedora. Em um dia aparentemente comum, o casal atrai Tico até o escritório de Ariosto, com o pretexto de uma conversa amigável. Durante a visita, um revólver é estrategicamente deixado sobre a mesa e, sem desconfiar das intenções por trás do convite, Tico acaba tocando na arma durante uma discussão. A tensão aumenta, mas Tico, ainda ingênuo, não imagina que esse pequeno gesto poderia ser usado para incriminá-lo mais tarde. O que Tico desconhece é que Deodora já planejava algo muito maior. Astuta, ela guarda a arma marcada pelas digitais de Tico, aguardando o momento ideal para usá-la como evidência contra ele. Quando Ariosto é encontrado morto em circunstâncias brutais, a arma se torna a principal prova que liga Tico ao crime. A notícia da morte de Ariosto espalha-se rapidamente, causando um alvoroço na cidade. Deodora, sempre manipuladora, aproveita o momento de comoção para sugerir que Tico é o culpado, usando o revólver como uma prova aparentemente irrefutável. Com as digitais de Tico na arma, ele se torna o principal suspeito do crime. A cidade, agora assustada e em busca de justiça, se volta contra ele, pressionando as autoridades para que encontrem respostas rápidas. Deodora, por sua vez, utiliza toda a sua influência para alimentar as suspeitas, dizendo que Tico sempre teve desavenças com Ariosto, distorcendo eventos passados para reforçar sua narrativa. Ele sempre foi um homem de temperamento difícil, comenta a vilã em tom amargurado, como se fosse apenas mais uma vítima na história. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal assim. Você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em No Rancho Fundo. Tico vê seu mundo ruir. De homem simples e trabalhador, ele passa a ser retratado como um criminoso, um assassino frio que tirou a vida de Ariosto a sangue frio. A pressão da investigação aumenta e a situação fica cada vez mais insustentável. A polícia, influenciada pela opinião pública, começa a apertar o cerco em torno dele. Tico é convocado para inúmeros interrogatórios e, em cada um deles, suas tentativas de explicar a situação são recebidas com ceticismo. As provas parecem estar todas contra ele e o delegado insiste que as digitais na arma são prova suficiente para mantê-lo como suspeito. Zefa, sua esposa, é um dos poucos apoios que Tico encontra durante essa difícil jornada. Apesar de toda a pressão, ela se mantém ao seu lado, mas as dúvidas começam a afetá-la também. Tico, eu acredito em você, mas as provas... Como você explica? Pergunta Zefa com a voz embargada pela angústia. A dor de ver sua esposa dividida entre o amor e a dúvida é mais uma ferida que Tico precisa enfrentar. Determinado a provar sua inocência, ele decide que não pode apenas esperar pela justiça. Ele precisa agir e desmascarar Deodora antes que seja tarde demais. Disposto a limpar seu nome, Tico inicia sua própria investigação. Ele revisita memórias daquele fatídico encontro no escritório de Ariosto, tentando encontrar alguma pista que possa ter passado despercebida. É então que ele se recorda de uma frase enigmática dita por Ariosto durante a discussão. Você não sabe o que está em jogo. Naquele momento, Tico achou que fosse apenas uma provocação, mas agora percebe que poderia haver algo mais profundo por trás dessas palavras. Tico busca a ajuda de Ambrósio, um antigo amigo e ex-detetive que conhece os detalhes de uma investigação. Mesmo tendo suas próprias dúvidas sobre a inocência de Tico,
Ambrósio concorda em ajudar, intrigado pelas inconsistências do caso. Juntos, eles começam a explorar os segredos de Ariosto, entrevistando pessoas próximas e revisitando lugares que ele frequentava antes de sua morte. Em meio a essa busca, descobrem que Ariosto estava envolvido em negócios obscuros com Deodora e que, recentemente, ele parecia querer sair do esquema. Uma conversa com Clara, a secretária de Ariosto, revela detalhes importantes. Ela menciona que poucos dias antes do assassinato, ouviu uma discussão feroz entre Ariosto e Deodora. Ele disse que não podia mais continuar com aquilo, que estava cansado de viver com medo, conta Clara, hesitante. E ela respondeu que ele sabia o que aconteceria se a traísse. A revelação faz com que Tico e Ambrósio tenham a certeza de que Deodora não só foi a responsável pela armação contra Tico, como também estava envolvida até o pescoço no mistério da morte de Ariosto. Com essas novas informações, Tico leva a história ao delegado, mas, ao chegar na delegacia, se depara com Deodora. A vilã já tinha sido avisada de seus movimentos e estava preparada para desacreditar suas descobertas. Esses documentos são apenas invenções de um homem desesperado, diz Deodora, com um sorriso sarcástico. A polícia, ainda incerta sobre quem está dizendo a verdade, decide continuar as investigações, mas mantém Tico sob suspeita. Enquanto isso, Ambrósio e Tico continuam suas buscas e acabam encontrando um cofre escondido na casa de Ariosto. Dentro dele, encontram registros de transações financeiras e uma carta escrita por Ariosto para um advogado, mencionando seu medo crescente de Deodora. A carta descrevia ameaças que ele havia sofrido, sugerindo que, se algo lhe acontecesse, a polícia deveria investigar a própria esposa. Com esse material em mãos, Tico acredita que finalmente tem a chance de provar sua inocência e desmascarar a vilã. Mas Deodora não pretende perder o controle. Ela suborna testemunhas e pressiona o delegado, usando sua influência para desacreditar as novas evidências. Quando percebe que sua estratégia começa a falhar, a vilã decide tomar medidas extremas. Ela foge da cidade, deixando um rastro de caos e mais suspeitas. A fuga desencadeia uma verdadeira caçada, com a polícia e Tico em seu encalço. Ambrósio, Clara e Tico seguem as pistas deixadas por ela, determinados a impedi-la de escapar impune. Deodora, agora em desespero, se esconde em uma cabana isolada, onde mantinha parte do dinheiro desviado. Em sua mente, ela ainda acredita que pode escapar e começar uma nova vida em outro país. Mas Tico e Ambrósio a encontram antes da chegada da polícia. O confronto é inevitável, e os dois se encaram frente a frente pela primeira vez desde o início da tragédia. Tico, fortalecido pelas adversidades, enfrenta a mulher que destruiu sua vida. Deodora, tentando manter sua fachada de controle, o acusa de ser um tolo por achá-la capaz de cometer tais crimes. Mas Tico já não se deixa intimidar. Você pode ter manipulado a todos, mas não vai mais fugir da verdade, diz ele, com a determinação de alguém que perdeu tudo, mas ainda luta por justiça. O confronto físico quase explode, mas a polícia chega a tempo e prende Deodora. Na delegacia, ela tenta um último movimento, oferecendo informações comprometedoras sobre outras figuras influentes da cidade em troca de uma redução de pena. Mas suas negociações são ignoradas, e ela é finalmente levada para responder pelos crimes, inclusive pela morte de Ariosto. A revelação da verdade traz alívio para Tico, mas também deixa cicatrizes profundas. Aos poucos, sua reputação é restaurada, e a cidade começa a perceber o erro que cometeu ao julgá-lo sem provas suficientes. Contudo, a dor da rejeição e a perda de amigos são marcas que ele sabe que levará consigo para sempre. A comunidade tenta se redimir, mas Tico sabe que algumas feridas demorarão a se curar. Com a prisão de Deodora, Tico e Zefa tentam reconstruir suas vidas, mas a sombra da morte de Ariosto ainda paira sobre eles. A identidade do verdadeiro assassino permanece um mistério. Quem teria dado o disparo fatal? Tico, Ambrósio e Clara continuam em busca de respostas, cientes de que alguém, nos bastidores, ainda esconde uma verdade que poderia mudar tudo. Enquanto isso, a cidade aos poucos retoma sua rotina,
tentando deixar para trás os eventos trágicos que a abalaram. Tico, ao lado de Zefa, se reconecta com sua antiga vida, mas com um novo senso de justiça. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais deixará que uma injustiça como essa aconteça, seja consigo ou com qualquer outra pessoa. E assim, a busca pela verdade continua. Tico não descansará até encontrar todas as peças que faltam nesse quebra-cabeça sombrio, determinado a honrar a memória de Ariosto e a revelar cada mentira que Deodora tentou esconder. No fundo, ele sabe que a verdadeira batalha ainda não acabou, mas agora, cercado por aliados e com a certeza de sua inocência, sente que finalmente tem uma chance de vencer. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Arthur, em um momento de intensa tensão, convoca todos ao segredo absoluto sobre uma descoberta crucial envolvendo Marcelo Gouveia. Com um olhar decidido, ele se aproxima de Marcelo e, em um tom firme, exige que o leve até a Gruta Azul, um local cercado de mistérios e segredos que todos na região conhecem. A Gruta Azul não é apenas um ponto turístico, é um símbolo de histórias não contadas e de revelações que podem mudar tudo. Enquanto isso, Blandina, com seu olhar atento e curioso, avista os dois homens juntos, despertando seu instinto protetor e fazendo com que se pergunte sobre o que realmente está acontecendo entre eles. A presença de Blandina, sempre perspicaz, adiciona uma camada de complexidade à situação, deixando claro que ela não irá ignorar essa movimentação. Em outro canto da história, Zefa Leonel reúne a família em um encontro que logo se transforma em um momento de seriedade. Ela explica a todos que é imperativo que ninguém descubra que Primo Cícero está escondido no Rancho Fundo. A tensão paira no ar enquanto os familiares trocam olhares preocupados, cientes do peso da revelação. A segurança de Primo Cícero depende da discrição de cada um, e Zefa enfatiza que qualquer deslize pode colocar tudo a perder. A situação se torna ainda mais emocional quando Caridade, visivelmente emocionada, reencontra o pai, trazendo à tona memórias e sentimentos que estavam adormecidos. O reencontro é um misto de alegria e tristeza, refletindo a complexidade dos laços familiares e os segredos que muitas vezes os cercam. Enquanto isso, Elias Crisóstomo, sempre astuto e observador, tenta sondar Bem-vinda sobre os planos de Primo Cícero. Sua curiosidade é palpável, e ele sabe que, para manter o controle da situação, precisa estar um passo à frente de todos os envolvidos. Bem-vinda, por sua vez, se mantém reservada, ciente de que qualquer informação vazada pode ter consequências graves. A tensão entre os dois é quase elétrica, cada um tentando descobrir o que o outro sabe sem revelar muito de si mesmo. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça do gostei. E se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Em uma reviravolta intrigante, Margaridinha se vê em uma posição inesperada, decidindo ajudar Dracena a seduzir Zé Beltino. Esse jogo de sedução é mais do que um simples capricho. É uma estratégia que pode ter implicações maiores para todos os envolvidos. As interações entre Margaridinha e Dracena são carregadas de segundas intenções, criando uma atmosfera de expectativa e intriga que envolve o público. Cada movimento, cada palavra trocada, é uma parte de um plano maior que pode mudar o rumo dos eventos. Elias Crisóstomo, determinado a entender os movimentos dos Leonel, faz uma visita a Ariosto. Com uma confiança quase arrogante, ele garante ao pai que, em breve, descobrirá exatamente o que a família Leonel está tramando contra eles. A confiança de Elias é contagiante, mas também levanta questões sobre o que ele está disposto a fazer para alcançar seus objetivos. A tensão entre as duas famílias é palpável, e as intrigas começam a se desenrolar, criando um clima de expectativa que se intensifica a cada nova revelação. No meio desse turbilhão, Tia Salete decide levar Padre Zezo para benzer o cabaré.
Um gesto que pode parecer simples, mas que carrega um peso simbólico significativo. A presença do padre é vista como um ato de purificação em um lugar que, nos olhos da comunidade, carrega um estigma. A decisão de tia Salete de trazer um representante da religião para o cabaré não é apenas uma tentativa de redimir o local, mas também um reflexo das tensões sociais e culturais que permeiam a vida dos personagens. Xaviera, com sua postura decidida, informa a Sababodó que a Gruta Azul, em meio a todas as confusões, pertence ao município de Canta Pedra. Essa revelação adiciona uma nova camada de complexidade à narrativa, ressaltando a importância do local e as dinâmicas de poder que o cercam. A Gruta Azul não é apenas um local físico, mas um ponto central onde várias histórias se entrelaçam, unindo personagens e destinos de maneiras inesperadas. Por fim, Ariosto apresenta Elias a Deodora, criando um novo elo nas intrigas que envolvem as duas famílias. A interação entre Elias e Deodora promete desdobramentos que podem impactar não apenas seus destinos individuais, mas também as relações mais amplas entre as famílias, à medida que se desenrolam as tramas que conectam todos os personagens em um grande jogo de poder, amor e segredos. Nos próximos capítulos da novela, No Rancho Fundo, uma reviravolta inesperada vem à tona. Elias Crisóstomo, que até então parecia ser apenas um jovem comum com interesses acadêmicos na escola de Bem-vinda, revela sua verdadeira identidade e suas intenções sombrias. O que parecia ser apenas um garoto ingênuo se mostra, na verdade, um aliado crucial do vilão Ariosto, seu próprio pai, colocando-o como uma peça fundamental nos momentos finais da história. Desde o início, Elias havia mantido uma postura discreta, se aproximando lentamente dos personagens centrais, especialmente da professora Bem-vinda. Ele entrou na escola como um estudante interessado em aprender, mas sua verdadeira missão sempre foi mais profunda e perigosa. Seu objetivo era se infiltrar no círculo dos Leonel, família rival de seu pai, e coletar informações valiosas que ajudassem Ariosto em sua batalha contra eles. Elias nunca revelou sua verdadeira identidade até o momento estratégico. Mantido em segredo por Ariosto durante toda a vida, ele sempre esteve destinado a desempenhar um papel crucial nos planos do pai. Agora, à medida que a trama se aproxima de seu clímax, Elias se revela como o filho leal e determinado que está disposto a fazer de tudo para garantir a vitória de Ariosto. O ponto de virada acontece em um encontro entre Elias e Ariosto. Durante essa conversa tensa, o jovem finalmente confirma o vínculo que os une e expõe sua lealdade ao pai. Ele não apenas demonstra respeito e admiração, mas também revela a missão secreta que vinha executando: descobrir os planos dos Leonel e passar todas as informações críticas para Ariosto. Com uma postura fria e calculista, Elias explica como sua posição na escola foi cuidadosamente planejada para aproximá-lo da professora Bem-vinda, de quem ele se tornou íntimo para conseguir informações e fofocas sobre a família rival. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Elias, então, se torna uma verdadeira cartada final nos planos de Ariosto. Ao longo da trama, a rivalidade entre os Leonel e Ariosto foi se intensificando, e a chegada de Elias à cidade de Lapão da Beirada faz parte de uma jogada estratégica para desequilibrar o campo de batalha. Sua infiltração foi habilmente orquestrada por Ariosto, que sabia que seu filho, sendo desconhecido pelos inimigos, poderia agir livremente e obter as informações necessárias para derrubar os Leonel. O ponto alto da traição de Elias é quando ele revela a Ariosto um presente especial que trará um elemento decisivo nos momentos finais da trama: uma dinamite. Essa explosão simbólica representa não só o fim de uma era, mas também a determinação de Elias em garantir a vitória de seu pai. Com essa dinamite, Ariosto planeja destruir a tão cobiçada Gruta Azul, um local de grande valor para os Leonel, e mudar completamente os rumos da disputa entre as famílias. Esse ato de Elias deixa claro que ele não está apenas do lado do pai,
mas também disposto a ir até as últimas consequências para garantir a destruição dos Leonel. A aliança entre pai e filho se fortalece ainda mais nesse momento, e a revelação de Elias como filho de Ariosto transforma completamente a dinâmica da história, colocando o jovem como uma peça essencial na conclusão da trama. Assim, enquanto o desfecho de No Rancho Fundo se aproxima, a presença de Elias se torna um fator decisivo. A sua traição, inicialmente mascarada por uma fachada de bom moço, acaba por ser a jogada final que pode garantir a vitória de Ariosto na batalha contra os Leonel. A partir desse momento, o público fica na expectativa de como essa reviravolta afetará os acontecimentos e quais serão as consequências dessa aliança sombria entre pai e filho. Com Elias agora revelado como o aliado secreto de Ariosto, o clima No Rancho Fundo começa a se intensificar. O jovem, até então subestimado por todos, prova ser um inimigo perigoso e engenhoso, infiltrado no coração da comunidade dos Leonel. A trama se desenrola com um misto de tensão e incerteza, enquanto a professora Bem-vinda, totalmente alheia à verdadeira identidade de Elias, começa a perceber mudanças sutis no comportamento do rapaz. Bem-vinda, que antes via Elias como um aluno dedicado, começa a desconfiar de suas motivações. Pequenos deslizes nas conversas, olhares fugazes e sua crescente obsessão em saber detalhes sobre os Leonel a deixam desconfortável. Ela passa a questionar a proximidade que ele busca ter com os membros da família, mas ainda reluta em acreditar que o jovem possa ser uma ameaça real. Enquanto isso, Zefa Leonel, a matriarca da família, sente no ar que algo sombrio está para acontecer. Sempre intuitiva, Zefa pressente que há um traidor em seu círculo, mas não imagina que Elias, o aparentemente inofensivo estudante, seja esse traidor. Ela intensifica sua proteção à Gruta Azul, um dos maiores bens da família Leonel, e tenta reorganizar seus planos para manter o controle da situação. Porém, o maior erro de Zefa foi subestimar Ariosto. Ele, que sempre foi visto como um vilão frio, agora conta com a peça mais valiosa em seu tabuleiro: seu próprio filho. Com as informações que Elias coletou, Ariosto começa a montar um cerco ao redor dos Leonel, atacando em pontos onde eles menos esperam. Elias, agora totalmente engajado na missão, continua sua infiltração, seduzindo Bem-vinda ainda mais e fazendo parecer que suas intenções são puras, quando na verdade ele está apenas coletando as últimas peças do quebra-cabeça que Ariosto precisa para seu golpe final. Aos poucos, Ariosto começa a colocar em prática seu plano de destruir os Leonel. Ele sabe que a chave para isso está na Gruta Azul, um local místico que, além de ser um grande tesouro natural, tem grande valor sentimental para a família de Zefa. Elias, com sua habilidade de manipulação, descobre que há uma passagem secreta pela qual a família Leonel costumava entrar na gruta. Com essa informação em mãos, ele volta para o pai com uma proposta ousada: utilizar a dinamite para selar o destino da família rival. Ariosto, sempre calculista, fica impressionado com a frieza do filho. Apesar de ter planejado grande parte da batalha, ele não esperava que Elias se tornaria tão decisivo e implacável. Juntos, pai e filho começam a traçar os últimos passos da destruição dos Leonel. Mas Ariosto ainda guarda uma carta na manga. Ele quer humilhar Zefa antes de destruí-la. Enquanto isso, na casa dos Leonel, as tensões começam a crescer. Bem-vinda, já desconfiada, tenta alertar Zefa sobre a possibilidade de estarem sendo vigiados. Ela compartilha suas suspeitas sobre Elias, mas a matriarca, ocupada com as ameaças externas, hesita em acreditar. No entanto, ao fazer uma retrospectiva das últimas semanas, Zefa começa a perceber que, de fato, informações cruciais vazaram de forma misteriosa. É nesse momento que Bem-vinda decide agir por conta própria. Ela começa a investigar Elias mais de perto, sem saber que isso a coloca em grande perigo. Em um confronto inesperado, ela descobre algumas pistas sobre a verdadeira identidade do jovem. Mas antes que possa fazer algo a respeito, Elias a confronta. Em um diálogo tenso, Elias revela parcialmente suas intenções, deixando claro que sua aproximação nunca foi casual. Bem-vinda, chocada com a traição,
tenta convencê-lo a desistir de seus planos, apelando para o lado humano do rapaz. No entanto, Elias, já consumido pela lealdade ao pai, rejeita qualquer possibilidade de arrependimento. Ariosto decide que o momento final chegou. A dinamite, cuidadosamente guardada, será o ponto de virada na batalha pela Gruta Azul. Elias, encarregado de entregar o explosivo e realizar a sabotagem, vai até a gruta, agora com a missão mais importante de sua vida. O dia da grande explosão chega e a atmosfera está carregada de expectativa. Elias se dirige à gruta com a frieza de alguém que já decidiu o destino dos seus inimigos. A tensão é palpável, enquanto ele, de maneira meticulosa, prepara a explosão. Entretanto, algo inesperado acontece. Durante os momentos finais de preparação, Elias é surpreendido por Bem-vinda, que o seguiu secretamente até o local. Ela tenta, uma última vez, impedi-lo de levar o plano adiante. Em um embate emocional, Bem-vinda apela para o coração de Elias, relembrando os momentos em que ele parecia apenas um garoto cheio de sonhos e ambições. Elias, por um momento, hesita. A professora apela para a humanidade dele, mas antes que algo possa mudar, Ariosto aparece. Frio e calculista, ele pressiona o filho para que finalize o plano, ignorando completamente o apelo de Bem-vinda. Elias se vê no meio de um dilema. De um lado, a lealdade ao pai que o criou em segredo, moldando-o para aquele momento. Do outro, o conflito interno que Bem-vinda desperta ao lembrar quem ele poderia ter sido. Mas o que define Elias naquele instante é a necessidade de aprovação de Ariosto. Com um olhar final de hesitação, ele acende o pavio da dinamite. A explosão é ensurdecedora, selando o destino da Gruta Azul. A caverna, que por tanto tempo representou a força e a história da família Leonel, começa a desmoronar. Zefa, ao longe, sente o impacto, como se uma parte de sua própria alma estivesse sendo destruída. A explosão não apenas destrói um local físico, mas simboliza o fim de uma era, de uma luta que marcou gerações. No entanto, as consequências são imediatas e devastadoras. Elias, ao perceber a magnitude do que fez, é tomado por uma onda de arrependimento. A explosão também o atinge, fisicamente e emocionalmente. Embora tenha seguido o plano de Ariosto até o fim, ele começa a perceber o peso de suas ações e o custo que isso terá para sua própria vida. Bem-vinda, que havia sido afastada da cena por Ariosto antes da explosão, sobrevive, mas está em estado de choque. Ela corre até Elias, que está gravemente ferido pelos destroços da gruta. O jovem, que antes parecia tão convicto de suas ações, agora se vê quebrado, tanto por fora quanto por dentro. Ariosto, por sua vez, assiste à cena com uma frieza assustadora. Ele conseguiu o que queria, mas o preço foi alto. Seu filho, a quem ele moldou com tanta frieza, agora está à beira da morte. No final, a explosão da Gruta Azul se torna um ponto de virada para todos os personagens. Elias, o filho que parecia ser a cartada final de Ariosto, acaba sendo vítima de sua própria traição. Zefa, devastada pela perda de seu patrimônio, agora precisa lidar com as consequências desse golpe, enquanto Ariosto, implacável, parece invencível, mas carrega o peso de uma vitória amarga. Com o fim dessa batalha, novas perguntas surgem sobre o futuro dos personagens, mas uma coisa é certa: nada será como antes em Lapão da Beirada. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos últimos capítulos de No Rancho Fundo, Cira, a sempre comentada fofoqueira da cidade, muda o rumo de sua história e se torna uma improvável heroína ao salvar a família Leonel. Cansada de carregar o estigma de ser apenas uma fonte de rumores, ela decide fazer justiça e, no processo, expor os crimes de Deodora e Ariosto, os grandes vilões da trama. Tudo começa quando, em uma noite aparentemente comum, Cira acidentalmente escuta uma conversa entre Deodora e Jordão Nicásio. O conteúdo é comprometedor. A dupla discute abertamente seus esquemas sujos, incluindo planos de tomar posse da Gruta Azul e o sequestro de Primo Cícero.
Sem hesitar, Cira vê uma oportunidade de limpar seu nome e vingar-se de todas as injustiças que testemunhou. Rápida e decidida, ela grava cada detalhe da conversa, capturando as confissões e evidências que finalmente poderão incriminar Deodora e Ariosto. Com o pendrive recheado de provas, Cira busca uma aliada para levar adiante sua missão. Fé, uma pessoa de confiança, com integridade e coragem para cumprir essa tarefa crucial. Sem saber o conteúdo das gravações, mas acreditando no pedido sincero de Cira, Fé leva o pendrive até Zefa, que há muito busca justiça contra os crimes cometidos na cidade. Ao receber as evidências, Zefa entende a importância e a dimensão do que tem em mãos. Provas incontestáveis que podem colocar um fim aos planos dos vilões e finalmente proteger os Leonel e a comunidade. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. A reação dos vilões é imediata e caótica. Ao perceber que foi exposta, Deodora tenta uma última cartada desesperada: fugir antes de ser presa. Já Ariosto, mais inflexível e determinado a manter o controle, encontra um destino trágico e misterioso, sendo assassinado em circunstâncias que ainda deixam todos intrigados. Sem a dupla de vilões à solta, a cidade respira aliviada, sabendo que o futuro da Gruta Azul e de suas próprias vidas finalmente está seguro. A atitude de Cira muda a percepção de todos ao seu redor, e a comunidade começa a enxergá-la sob uma nova luz. Ela deixa de ser vista como uma simples fofoqueira, para ser reconhecida como alguém que, com coragem e inteligência, teve a determinação de lutar contra as injustiças. Após a prisão de Deodora e o fim trágico de Ariosto, a cidade parecia respirar novos ares. Os moradores, antes amedrontados e constantemente em alerta com as ameaças dos vilões, agora podiam vislumbrar a tão esperada paz. No entanto, as águas tranquilas escondiam profundas correntes de segredos, ressentimentos e questões ainda não resolvidas. Cira, que passou de fofoqueira a heroína, tentava adaptar-se à sua nova posição de respeito na comunidade. Mas o que ela não sabia era que seu ato de bravura estava apenas começando a abrir portas para mistérios muito mais profundos. Logo após a prisão de Deodora, Zefa, a mais afetada pelas revelações, convocou uma reunião com Cira, Fé, Jordão Nicásio e outros membros respeitáveis da comunidade para discutir os desdobramentos do caso. Durante o encontro, Zefa se mostrou apreensiva, segurando o pendrive com as gravações como se ele fosse a chave para um cofre escondido. Ela explicou que, ao ouvir as confissões de Deodora e Ariosto, percebeu que o alcance dos crimes cometidos ia além do que todos imaginavam. As gravações não apenas revelavam a trama para tomar a Gruta Azul, mas sugeriam a existência de uma rede de corrupção que envolvia autoridades e influentes figuras de outras cidades. A própria essência de No Rancho Fundo parecia manchada por uma conspiração muito maior. Cira, você fez sua parte, mas temo que o peso do que estamos lidando é ainda maior, declarou Zefa, seu rosto sério e preocupado. Essas gravações não são apenas sobre a Gruta Azul ou sobre Primo Cícero. Elas falam de uma rede perigosa, de algo que precisa ser desvendado com cautela. O grupo ficou em silêncio. A responsabilidade de proteger a cidade era imensa, e o medo do desconhecido assombrava a todos. Diante do olhar determinado de Zefa, Cira percebeu que sua missão estava longe de terminar. Embora hesitante, ela sentia um ímpeto crescente dentro de si, como se algo maior a chamasse para desvendar a verdade até o fim. Com Fé ao seu lado e o apoio de Zefa e dos outros, Cira decidiu mergulhar de cabeça na investigação. Ela sabia que enfrentaria inimigos poderosos e situações arriscadas, mas estava disposta a arcar com as consequências de sua escolha. Nos dias que se seguiram, Cira e Fé começaram a vasculhar pistas sobre as figuras mencionadas nas gravações. Elas descobriram que Deodora e Ariosto mantinham registros secretos em um escritório abandonado, escondido em um antigo armazém próximo à estrada da cidade.
decidiram explorar o local discretamente, em uma noite sem luar. Ao chegar lá, as duas sentiam o coração disparado, mas a determinação era maior que o medo. Em uma gaveta trancada, encontraram documentos antigos, contratos fraudulentos e nomes de pessoas influentes de fora da cidade. Provas que ligavam a rede criminosa a poderosos desconhecidos. Enquanto as duas vasculhavam o escritório, ouviram um barulho de passos se aproximando. Cira apagou rapidamente a lanterna e sinalizou para que Fé permanecesse em silêncio. As duas se esconderam atrás de uma estante empoeirada, enquanto uma figura encapuzada adentrava o recinto. O homem, cujo rosto estava coberto por uma máscara, revirava os papéis freneticamente, como se soubesse da presença de algo valioso ali. Para o alívio de Cira e Fé, ele deixou o local sem perceber a presença delas. Contudo, ficou claro que alguém estava disposto a recuperar qualquer pista que pudesse incriminar a rede de corrupção. De volta à casa de Zefa, as duas compartilharam as novas descobertas. Zefa, compreendendo a gravidade da situação, sugeriu que recorressem ao promotor da cidade vizinha, um homem de integridade que sempre se mostrou aliado à justiça. No entanto, com a influência que a rede criminosa parecia exercer, temiam que qualquer movimento fosse rapidamente interceptado. Precisavam agir de forma cuidadosa e encontrar aliados de confiança. Ao longo das semanas, Cira e Fé continuaram reunindo provas, mas também começaram a notar comportamentos estranhos na cidade. Pessoas que antes eram amigáveis começaram a evitá-las. Vizinhos cochichavam baixinho ao vê-las passar. A fama de Cira como heroína estava se transformando novamente, desta vez como alguém a ser temida ou evitada. Uma noite, enquanto voltava para casa, Cira percebeu que estava sendo seguida. A figura misteriosa das noites anteriores parecia determinada a intimidá-la. O medo era real, mas ela decidiu enfrentá-lo. Com a ajuda de Jordão Nicásio, que jurou proteger a integridade de No Rancho Fundo, Cira organizou um plano. No entanto, uma ameaça inesperada se abateu sobre Zefa. Um dos documentos recuperados revelava que Zefa, como guardiã da Gruta Azul, estava na mira da rede criminosa, que desejava o controle da gruta para operações ilícitas. Zefa, agora percebendo que sua segurança estava em risco, decidiu se afastar temporariamente da cidade, mas não sem antes passar todas as informações para Cira e Fé. Ao amanhecer, a notícia da partida de Zefa se espalhou pela cidade, gerando murmúrios e teorias. Os moradores estavam assustados, confusos e cada vez mais distantes da verdade. No entanto, Cira não desistiu. Ela e Fé estavam determinadas a completar a missão de Zefa. Com as provas em mãos, procuraram o promotor da cidade vizinha, que prometeu lançar uma investigação oficial e desmantelar a rede de uma vez por todas. Meses se passaram e, finalmente, o esforço de Cira e Fé resultou em prisões e revelações que ecoaram por toda a região. As notícias de um esquema de corrupção exposto se espalharam, e a tranquilidade, embora temporária, voltou ao Rancho Fundo. Mas, para Cira, aquela experiência foi uma lição de vida. Ela não era mais apenas uma fofoqueira. Era uma mulher de coragem, alguém que arriscou tudo por justiça. A cidade mudou e Cira, agora respeitada e admirada, permaneceu vigilante, sabendo que o mal sempre espreita nas sombras e que, talvez, novas batalhas ainda a esperassem. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, em uma tarde carregada de tensões, Marcelo Gouveia, com uma expressão sombria, informa a Blandina sobre a morte de Primo Cícero, um querido e respeitado membro da comunidade. A notícia cai como um raio sobre Blandina, que, tomada pela tristeza e pelo choque, ainda tenta processar a informação. Enquanto isso, os moradores da região começam a murmurar sobre as circunstâncias misteriosas que rondam a morte de Cícero, com alguns sussurrando até sobre um possível assassinato. Timbó e seu Tico Leonel, conhecidos por serem homens astutos e de olhos atentos aos mistérios da região, não demoram a levantar suspeitas. Eles partem em direção a Floro Borromeu,
uma figura influente e respeitada pela comunidade para compartilhar suas teorias. Com as vozes firmes e um olhar sério, eles insinuam a possibilidade de que a morte de Primo Cícero não tenha sido um simples acidente, e sim parte de um ato premeditado. Floro, intrigado, decide investigar o caso mais a fundo e considera todas as possíveis motivações que poderiam ter levado alguém a cometer tamanha brutalidade. Paralelamente, em um plano sombrio que parece se desenrolar nas sombras da comunidade, Ariosto, uma figura envolta em segredos e intenções duvidosas, ordena que Elias posicione dinamites na Gruta Azul, um local sagrado e de beleza ímpar na região. Elias, obedecendo fielmente às ordens de Ariosto, avança com seu plano, consciente das consequências devastadoras que tal ação pode gerar para a comunidade. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em No Rancho Fundo. Em outro ponto da história, Tia Salete, com um brilho peculiar nos olhos, se dedica ao planejamento de seu casamento com Floro Borromeu. Ambos, com sonhos de um futuro compartilhado, discutem a data e os detalhes da cerimônia. No entanto, esse momento de alegria pessoal contrasta com as turbulências e mistérios que começam a emergir ao redor deles. A notícia da morte de Primo Cícero abala profundamente esperança e fé, que, devastadas, encontram-se em um estado de desespero e consternação. Caridade, ao ouvir o relato, é tomada por um forte sentimento de culpa, pois carrega um segredo que a coloca em uma posição delicada. Ela sabe mais do que revela sobre o que realmente aconteceu com Cícero. Balançada entre a vontade de compartilhar a verdade e o medo das repercussões, Caridade se afasta para lidar com a angústia de sua consciência. Enquanto isso, Bem-vinda, outra moradora da comunidade, estranha a presença de Elias próximo à Gruta Azul. Sempre perspicaz, ela percebe que algo não está certo e questiona Elias sobre o que faz por ali. Em resposta, Elias, ágil em despistar suspeitas, inventa uma desculpa qualquer, conseguindo afastar as dúvidas de Bem-vinda, pelo menos momentaneamente. A desconfiança dela, porém, permanece latente, pois algo em sua intuição lhe diz que Elias guarda um segredo que pode impactar toda a comunidade. Esperança, consumida pelo luto e pela raiva, exige que Jordão Nicásio, uma figura de autoridade, encontre o assassino de seu pai. Determinada a obter justiça, ela confronta Jordão com uma firmeza que surpreende até a ela mesma, e não descansará até ver o responsável pagar por seus atos. Jordão, tocado pela dor de esperança e com um sentimento de responsabilidade, promete fazer o que estiver ao seu alcance para desvendar os mistérios da morte de Primo Cícero. No velório de Primo Cícero, o clima é pesado e carregado de tristeza. Os amigos e familiares se reúnem para prestar suas últimas homenagens, e o ambiente se enche de lágrimas e saudade. Durante a cerimônia, Arthur, um jovem observador e atento aos detalhes, nota algo peculiar em Elias. Com um olhar inquieto, ele observa o comportamento de Elias, percebendo um nervosismo e uma inquietação que parecem destoar do ambiente. Algo em sua intuição o alerta de que Elias não está apenas de luto, mas que carrega um peso e um segredo. À medida que os minutos passam, o mistério ao redor da morte de Primo Cícero cresce, envolvendo cada personagem em uma trama de suspeitas, segredos e incertezas. O destino da Gruta Azul, o casamento de Tia Salete e Floro Borromeu, a busca por justiça de esperança e a culpa silenciosa de Caridade formam um emaranhado de histórias e emoções que transformam a comunidade, enquanto a verdade se esconde nas sombras. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Caridade, Esperança e Fé seguem ao lado de Primo Cícero quando ele visita Ariosto e Deodora. A chegada traz um clima de apreensão, mas os Leonel,
apesar das tensões, encontram um momento para celebrar sua reunião. No entanto, as preocupações logo voltam à tona. Padre Zezo, sempre vigilante, repreende Sababodó e Nivalda, criticando-os pela tensão política que paira sobre a cidade, gerando conflitos desnecessários. Enquanto isso, Ariosto não esconde sua insatisfação com as ações de Deodora. Ele a critica duramente por ter despejado caridade, uma atitude que considera imprudente e insensível. O ambiente familiar já está fragilizado, e essa decisão só agrava as divisões internas. No meio desse turbilhão, Zefa Leonel enfrenta uma dura realidade. Descobre que seus investimentos foram roubados. A notícia cai como uma bomba e afeta profundamente a confiança da matriarca nos negócios da família. Ao mesmo tempo, Arthur, indignado com a situação, decide que é hora de tomar uma atitude. Ele resolve confrontar Ariosto diretamente, buscando respostas e justiça para o que aconteceu. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em No Rancho Fundo. Esse confronto iminente promete desestabilizar ainda mais as relações já frágeis entre os membros da família Leonel, que tentam equilibrar suas disputas internas com as pressões externas que cercam a cidade. Nos próximos capítulos de No Rancho Fundo, Heróis de Mar do Sertão, Xaviera e Timbó chegam a No Rancho Fundo para salvar a família Leonel. Na reta final de No Rancho Fundo, dois personagens queridos de Mar do Sertão farão uma participação especial, movimentando ainda mais a trama das 18 horas. Timbó e Xaviera surgirão em um momento crucial para apoiar a família Leonel na luta pelos direitos sobre as terras da Gruta Azul. Timbó, um velho amigo e compadre de Zefa e Tico Leonel, aparece exatamente quando a família enfrenta uma crise sem solução. Junto com ele estará Xaviera, que após ser eleita prefeita de Canta Pedra, desenvolveu um forte senso de justiça. Os dois, que já se consagraram como heróis no final de Mar do Sertão, vão se aliar à família Leonel para combater as armações dos vilões envolvidos na disputa pelas terras. A chegada de Timbó e Xaviera promete ser decisiva, trazendo esperança em um momento em que tudo parece perdido para os Leonel. Xaviera e Timbó chegam No Rancho Fundo em um momento de tensão. A família Leonel está sendo esmagada pelas artimanhas de Deodora e Ariosto, dois vilões que têm feito de tudo para tomar posse das terras da Gruta Azul. Os Leonel, sem saída, veem suas esperanças se desvanecerem quando Deodora consegue falsificar documentos que colocam em risco o direito da família às terras. E Ariosto, seu cúmplice, manipula autoridades para garantir que a justiça esteja a seu favor. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Quando Timbó chega à cidade, acompanhado de Xaviera, a presença dos dois imediatamente traz uma nova energia. Com sua experiência e senso de justiça, ambos sabem que não será fácil combater Deodora e Ariosto. Mas eles não pretendem deixar que essa injustiça prevaleça. Velho amigo de Zefa e Tico Leonel, Timbó traz consigo a confiança e o respeito de uma amizade antiga, além de um histórico de lutas ao lado do povo sertanejo. Já Xaviera, agora prefeita de Canta Pedra, tem o poder de sua posição política e a garra de alguém que não teme enfrentar vilões poderosos. Logo ao chegarem, Timbó e Xaviera se encontram com Zefa, que, desolada, explica como Deodora e Ariosto vêm tramando para tomar as terras. Eles falsificaram documentos, Timbó, e agora estão querendo nos expulsar da Gruta Azul. Não sei mais o que fazer. Zrenia lamenta Zefa, os olhos cheios de lágrimas. Tico Leonel, igualmente angustiado, confirma: estamos de mãos atadas. A justiça parece estar comprada. Timbó ouve tudo com calma, enquanto Xaviera já começa a pensar em estratégias. Não se preocupe, Zefa. Eu e Timbó não viemos até aqui para deixar vocês lutarem sozinhos. Vamos enfrentar esses bandidos juntos, promete Xaviera, com seu habitual tom decidido. Timbó, por sua vez, reforça:
Conheço Deodora e Ariosto de outras histórias, e sei que não vai ser fácil. Mas nós não somos do tipo que desiste. Com esse espírito, eles começam a planejar a resistência. Xaviera, como prefeita, tem contatos que podem ajudar a família Leonel a pressionar as autoridades locais. Ela decide se encontrar com o juiz da cidade para questionar a validade dos documentos falsificados, usando seu conhecimento jurídico para desmascarar a fraude de Deodora. Ao mesmo tempo, Timbó assume a tarefa de conversar com os moradores da região, buscando apoio popular para pressionar as autoridades e evitar que os Leonel sejam expulsos à força. Mas Deodora e Ariosto, percebendo que perderam a vantagem com a chegada de Xaviera e Timbó, não ficam parados. Eles começam a tramar uma nova estratégia para garantir o controle das terras. Deodora, fria e calculista, decide que é hora de tomar medidas drásticas. Se eles querem lutar, nós vamos dar uma lição. Xaviera pode ser prefeita, mas aqui, quem manda somos nós, diz ela a Ariosto, com um sorriso cruel no rosto. Ariosto, igualmente ambicioso e corrupto, já tem em mente um novo plano para desmoralizar os Leonel. Se nós conseguirmos incriminá-los por algum crime, a opinião pública vai se virar contra eles. Vamos encontrar alguma forma de armar para essa família. Assim, nem mesmo Timbó e Xaviera poderão salvá-los, propõe ele. Deodora gosta da ideia e começa a pensar em como fazer isso. Enquanto isso, Xaviera, ao se encontrar com o juiz, enfrenta uma barreira inesperada. O juiz, claramente influenciado por Ariosto, mostra relutância em rever os documentos. Os papéis estão em ordem, prefeita. Não vejo por que precisaríamos reavaliar a decisão sobre as terras, diz ele com uma expressão de desinteresse. Mas Xaviera, com seu senso de justiça afiado, não desiste. Vou exigir uma perícia nesses documentos. Sei que há algo errado e vou até o fim para provar isso. Do outro lado, Timbó continua a reunir aliados entre os moradores locais. Seu carisma e sua história de luta conquistam o apoio de muitos, que se unem para proteger a família Leonel. Essas terras são do povo. Todos sabemos que a Gruta Azul pertence aos Leonel. Não podemos deixar esses bandidos ganharem, declara Timbó, inflamando a comunidade. Com o tempo, Xaviera e Timbó começam a descobrir novas provas contra Deodora e Ariosto. Uma testemunha-chave, um antigo funcionário que trabalhou com Ariosto na falsificação dos documentos, decide vir à tona. Com medo de retaliações, ele confessa a Timbó que foi forçado a participar do esquema. Eu não queria fazer isso, mas eles me ameaçaram. Deodora é perigosa e Ariosto tem o controle de muita gente. Mas eu não aguento mais viver com esse peso, admite o homem, tremendo de medo. Essa confissão é exatamente o que Xaviera precisava. Com a testemunha e novas provas em mãos, ela leva o caso de volta ao tribunal, exigindo uma revisão completa. Ao mesmo tempo, Timbó e os moradores organizam uma manifestação em frente à prefeitura, exigindo justiça para a família Leonel. Deodora, percebendo que está sendo encurralada, tenta comprar o silêncio do funcionário que revelou a fraude. Mas agora, com Timbó e Xaviera ao lado dos Leonel, a coragem das pessoas começa a crescer e os segredos de Deodora e Ariosto começam a ser desmascarados. Ariosto, vendo que o cerco está se fechando, sugere que fujam antes que seja tarde demais. Vamos deixar tudo para trás, Deodora. Ainda temos tempo de escapar, diz ele, preocupado. Porém, Deodora, obstinada e vingativa, não está disposta a desistir tão facilmente. Eu nunca vou fugir. Essas terras são minhas e vou lutar até o fim. Se preciso, derrubo todos que estiverem no caminho, afirma ela, com uma expressão sombria. O confronto final se aproxima. Com a ajuda de Xaviera e Timbó, a família Leonel começa a recuperar suas forças e a lutar pelo que é seu de direito. A batalha pelas terras da Gruta Azul ganha força e a comunidade inteira se une em apoio aos Leonel. Xaviera, determinada a garantir a justiça, se prepara para enfrentar Deodora no tribunal, enquanto Timbó organiza a resistência popular. Deodora e Ariosto, antes intocáveis, agora se veem acuados, e a verdade sobre suas falcatruas começa a emergir. A chegada de Xaviera e Timbó mudou o jogo, e a vitória da justiça parece cada vez mais próxima.
A luta está longe de acabar, mas os Leonel, com a força de seus amigos e da comunidade, estão mais prontos do que nunca para enfrentar qualquer desafio. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Blandina sequestra Primo Cícero e impede a devolução da Gruta Azul para os Leonel. Blandina não é do tipo que desiste facilmente de seus planos, mesmo após ter sido desmascarada por Arthur e Quinota. Determinada a conquistar poder e prestígio em Lapão da Beirada, ela orquestra uma trama audaciosa para impedir que Primo Cícero devolva as terras da Gruta Azul para a família Leonel. A história se desenrola quando Ariosto e Deodora conseguem convencer Cícero a assumir a posse das terras e a assinar uma procuração que confere plenos poderes ao vilão, elevando ainda mais suas ambições. Entretanto, a situação se complica quando seu Tico e Zefa lembram a Cícero que ele já havia assinado um contrato que vendia as terras para eles. Diante dessa pressão familiar, Cícero se vê forçado a reconsiderar sua posição. Ele decide revogar a procuração e devolver as terras aos Leonel, um movimento que enfurece Blandina. Com seus planos em risco, ela precisa agir rapidamente para garantir que suas ambições não sejam destruídas. Furiosa com essa reviravolta, Blandina forma uma aliança estratégica com Esperança e Jordão Nicásio, arquitetando um plano para sequestrar Cícero. O objetivo é claro: impedir que ele avance com seus planos de devolução e, ao mesmo tempo, colocar a culpa do crime em seus próprios rivais. O esquema audacioso de Blandina se revela um verdadeiro teste de lealdade e astúcia entre os envolvidos. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em No Rancho Fundo. Blandina se encontra com Marcelo e revela a ele o primeiro passo de seu plano: destruir o contrato que Cícero havia assinado, garantindo que as terras continuem sob seu controle. Esperança, por sua vez, vislumbra a oportunidade de lucrar com a situação, enxergando na confusão uma chance de se beneficiar às custas da família Leonel. Essa dinâmica adiciona uma camada de tensão ao plano de Blandina, que sabe que cada movimento precisa ser preciso e cuidadosamente calculado. Enquanto Jordão Nicásio entra em ação para sequestrar Cícero, o tumulto se espalha pela cidade. O sequestro provoca uma onda de especulações e intrigas, deixando a população atenta a qualquer movimento dos protagonistas. No meio desse caos, Zefa Leonel começa a desconfiar de que Ariosto pode estar por trás do misterioso sumiço de Cícero. Essa desconfiança cria um clima de paranoia e tensão, à medida que Zefa investiga os passos do cunhado, questionando suas verdadeiras intenções. À medida que os acontecimentos se desenrolam, os personagens são colocados em uma posição delicada, onde alianças e traições se entrelaçam em um jogo de poder. Blandina, impulsionada pela ambição e pela necessidade de controlar a situação, se vê em um dilema moral que pode mudar o rumo de sua vida e das vidas de todos ao seu redor. A luta pelo controle das terras da Gruta Azul se torna não apenas uma disputa territorial, mas uma batalha de inteligência e estratégia, onde cada personagem deve ponderar suas ações com cuidado. O desfecho dessa trama promissora promete revelações inesperadas e um clímax eletrizante, onde os interesses pessoais colidem com as lealdades familiares e o destino da Gruta Azul permanece em jogo. No Rancho Fundo, continua a intrigar os espectadores, mantendo a tensão e a expectativa em alta, enquanto Blandina e seus aliados lutam para concretizar seus planos audaciosos. Enquanto o sequestro de Primo Cícero movimenta a cidade, as tensões aumentam e novos desafios surgem para Blandina e seus cúmplices. Com Cícero sob a custódia de Jordão Nicásio, Blandina se vê em uma corrida contra o tempo para garantir que seus planos não sejam frustrados. Ela sabe que, para manter a vantagem, precisa agir com astúcia e precaução.
No esconderijo onde Cícero está mantido, a situação não é tranquila. O primo, um homem de princípios, começa a questionar suas escolhas e a se preocupar com as consequências de sua decisão de apoiar os interesses de Blandina. Apesar de suas próprias falhas, Cícero sente que não pode permitir que as terras da Gruta Azul fiquem nas mãos erradas. Ele começa a ponderar sobre uma possível fuga e como poderia alertar os Leonel sobre a traição que está se desenrolando. Enquanto isso, a cidade fervilha com rumores. A população está intrigada e assustada com o desaparecimento de Cícero. Zefa Leonel, determinada a descobrir a verdade, inicia suas próprias investigações. Em sua busca, ela procura aliados entre os moradores de Lapão da Beirada, questionando todos que podem ter visto ou ouvido algo suspeito. A desconfiança começa a se espalhar e Ariosto, percebendo a pressão sobre ele, tenta se distanciar do ocorrido, mas isso só aumenta as suspeitas em torno de sua figura. Blandina, ciente de que o tempo está contra ela, decide fortalecer sua posição. Ela convoca uma reunião com Esperança e Jordão, discutindo os próximos passos para assegurar o controle das terras. Precisamos manter Cícero sob controle, mas também temos que garantir que ninguém descubra nosso plano até que seja tarde demais, diz ela, com a determinação em seu olhar. Esperança, sempre ávida por uma oportunidade, sugere que elas possam usar um intermediário para desviar a atenção da polícia e dos Leonel. Nesse contexto, surge uma nova personagem, Dona Rita, uma mulher sábia e respeitada na comunidade. Conhecida por suas habilidades de persuasão e influência, ela é solicitada por Blandina para ajudá-las a manipular a opinião pública. Se conseguirmos fazer com que as pessoas acreditem que Cícero fugiu por conta própria, podemos reverter a situação a nosso favor, explica Blandina. Dona Rita aceita o desafio, reconhecendo a importância de manter a paz na cidade, mas também ciente de que essa aliança a coloca em um jogo perigoso. Paralelamente, Cícero, ainda preso, começa a traçar um plano de fuga. Ele sabe que, se conseguir escapar, poderá alertar os Leonel e desmascarar Blandina antes que ela consiga consolidar seu poder. Ele observa com atenção os hábitos dos capangas de Jordão e percebe que há momentos em que a segurança é relaxada. A sua determinação aumenta quando ele lembra de Zefa, sua prima, e como ela sempre se destacou por sua coragem e inteligência. Ele faz um juramento a si mesmo. Não deixará que os interesses egoístas de Blandina destruam o que sua família construiu ao longo dos anos. Zefa, por sua vez, não está parada. Ela busca a ajuda de Arthur e Quinota, decidindo que a melhor abordagem é reunir informações sobre o paradeiro de Cícero. Juntos, eles começam a investigar, conversando com os moradores e buscando pistas que possam levar ao primo desaparecido. Ao mesmo tempo, a pressão aumenta sobre Ariosto, que se vê em um dilema moral. Embora tenha ajudado Blandina a elaborar seu plano inicialmente, ele começa a se sentir culpado por suas ações e teme que a situação possa sair do controle. Em um momento decisivo, Cícero decide colocar seu plano em prática. Em uma noite escura e silenciosa, ele usa as ferramentas que encontrou em seu cativeiro para criar uma distração. Com a atenção dos capangas voltada para o barulho, ele consegue escapar do local onde estava sendo mantido. A adrenalina corre em suas veias, enquanto ele se esgueira pelas sombras, em busca da liberdade. Ao mesmo tempo, Zefa, Arthur e Quinota recebem informações de que Cícero foi visto nas proximidades do rio que atravessa a cidade. A esperança renasce em seus corações. Precisamos encontrá-lo antes que seja tarde demais, diz Zefa, determinada a não deixar que sua família caia nas garras da ambição de Blandina. Quando Cícero finalmente chega à cidade, ele se encontra em um estado de desorientação. O lugar que conhecia tão bem agora parece um labirinto de incertezas. Ele logo se depara com Zefa, que, ao avistá-lo, corre em sua direção e um abraço apertado marca o reencontro. "O que aconteceu? Onde você estava?" pergunta Zefa, com preocupação no olhar. Cícero, ainda ofegante, explica rapidamente a situação e revela os planos de Blandina. A notícia do sequestro se espalha rapidamente pela cidade,
e os Leonel, junto com Arthur e Quinota, decidem confrontar Blandina. Com o apoio de seus aliados, eles traçam um plano para desmascará-la e recuperar as terras da Gruta Azul. O clima na cidade está carregado de tensão, com todos prontos para a batalha. Enquanto isso, Blandina, percebendo que as coisas estão fugindo do seu controle, começa a planejar sua própria defesa. Não podemos deixar que eles descubram nosso segredo, alerta ela a Esperança e Jordão. Precisamos agir rápido antes que tudo desmorone. A tensão aumenta e a rivalidade entre as famílias Leonel e Blandina se intensifica, culminando em um confronto inevitável. No dia do confronto, a cidade está em polvorosa. Os Leonel se mobilizam, armados com a verdade e a determinação de proteger o que é deles. Blandina, por outro lado, se sente cada vez mais isolada. À medida que a população começa a se manifestar contra ela, seu plano de manipulação se desmorona. O embate entre as duas facções promete ser explosivo, com aliados de ambos os lados prontos para lutar por suas crenças. A lealdade e a traição, o amor e o ódio, todos se entrelaçam em um cenário caótico que fará a cidade decidir seu destino. No final, apenas um lado poderá prevalecer, e as consequências de suas escolhas se farão sentir por muitas gerações. À medida que o sol se põe sobre Lapão da Beirada, a cidade aguarda ansiosamente a revelação dos próximos passos de Blandina e a batalha que se aproxima. O destino da Gruta Azul e de seus habitantes está prestes a ser decidido e cada personagem deve confrontar suas escolhas e lutar pelo que acreditam ser certo. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, a trama de intrigas e traições atinge seu clímax, quando Arthur finalmente desmascara Blandina e Marcelo, revelando o plano malicioso da dupla para destruir sua família e o relacionamento com Quinota. Os eventos que culminam nesse confronto começam quando Quinota e Arthur, desconfiados das ações de Blandina, decidem enfrentá-la após descobrirem que ela presenteou Dona Castorina com um valioso anel de turmalina paraíba, pertencente à família Leonel. Esse ato levanta suspeitas ainda mais profundas sobre as verdadeiras intenções de Blandina. Blandina, fiel ao seu caráter manipulador, tenta mais uma vez enganar o casal com suas mentiras e esquemas, mas desta vez sua falsidade não passa despercebida. Arthur e Quinota percebem a trama suja e prometem desmascará-la de uma vez por todas. A tensão entre os personagens aumenta e a expectativa de que a vilã será exposta cresce a cada momento. Arthur, sempre desconfiado de que algo mais profundo estava acontecendo, decide vigiar Blandina. É então que ele a flagra em um momento crucial. Ela está com Marcelo, seu cúmplice, e os dois discutem abertamente seus planos contra Ariosto e Deodora, figuras-chave na trama. A cena é um choque para Arthur, que até então acreditava que Marcelo, seu amigo de longa data, jamais o trairia dessa maneira. A descoberta o deixa transtornado, e ele se dá conta de que Blandina e Marcelo estão tramando não apenas para prejudicar a família Leonel, mas também para destruir seu relacionamento com Quinota. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. E também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Enfurecido com a traição, Arthur confronta os dois imediatamente, acusando-os de estarem armando contra ele. A tensão no ar é palpável, e o confronto verbal rapidamente escala para algo muito mais físico. Marcelo, tentando manter sua fachada de lealdade, nega as acusações, mas Arthur já não pode ser convencido. O conflito se transforma em uma briga violenta entre os dois homens, com socos trocados e emoções à flor da pele. A cena é carregada de intensidade, com Blandina, assustada, tentando interromper a luta para proteger Marcelo. No entanto, o estrago já está feito. A amizade entre Arthur e Marcelo está irremediavelmente destruída, e Arthur está determinado a buscar justiça. Após o confronto, Arthur, embora ferido emocionalmente,
está mais determinado do que nunca a não deixar as ações de Blandina e Marcelo impunes. Ele jura que fará o possível para expor a verdade e garantir que ambos paguem por seus crimes. Blandina, no entanto, não desiste facilmente. Mesmo após ser desmascarada, ela continua a agir com audácia e tenta manipular Arthur mais uma vez. Em uma jogada desesperada, ela o procura e faz uma proposta insólita: devolver a posse da Gruta Azul para Zefa Leonel em troca de seu perdão. Blandina acredita que pode comprar a indulgência de Arthur com essa oferta, mas seu plano falha miseravelmente. Arthur, furioso com a tentativa de manipulação, confronta Blandina novamente. Em um momento de explosão emocional, ele chega a empurrá-la, demonstrando o quanto está afetado por suas ações. O empurrão é simbólico, não apenas um gesto físico, mas também uma rejeição definitiva de qualquer chance de reconciliação. Arthur está determinado a seguir em frente e proteger tanto sua família quanto seu relacionamento com Quinota. Blandina, mesmo após esse revés, não está disposta a desistir. Sua obsessão em separar Arthur e Quinota continua a alimentar seus planos, e ela passa a tramar novos golpes. Contudo, enquanto Blandina maquina suas próximas jogadas, o relacionamento entre Arthur e Quinota continua a se fortalecer. Quinota, decidida a consolidar a relação, convida Arthur para morar com ela, um gesto que demonstra o quanto ela confia nele e o quanto está disposta a lutar por esse amor. Arthur, apaixonado e decidido a deixar o passado para trás, aceita o convite de Quinota. Esse é um passo importante para o casal, que agora está mais unido do que nunca. Ao mesmo tempo, a família de Quinota se envolve na busca por um documento que pode ser crucial para resolver a disputa pela posse das terras da Gruta Azul. A propriedade das terras tem sido um ponto central de conflito na trama, e agora, com o apoio de Arthur, a família Leonel tem uma chance real de encerrar essa disputa de uma vez por todas. Arthur se compromete a ajudar seu Tico, o patriarca da família Leonel, a encontrar o documento que comprovaria a posse das terras. Essa busca simboliza não apenas a resolução de um conflito legal, mas também o fim das intrigas que ameaçaram a paz da família por tanto tempo. Para Arthur, esse é um momento de redenção, onde ele pode provar seu valor e sua lealdade à família que tanto respeita e ama. Enquanto a trama avança, o público se questiona sobre o que acontecerá com Blandina e Marcelo. A vilã, apesar de desmascarada, continua a lutar por seus objetivos, mesmo que suas chances de sucesso estejam cada vez mais reduzidas. Marcelo, por sua vez, enfrenta as consequências de suas ações, especialmente no que diz respeito à traição de seu amigo de infância, Arthur. No fim das contas, No Rancho Fundo, explora temas profundos de lealdade, traição e justiça, com personagens que, embora falhos, buscam a redenção e a verdade. Arthur, o herói dessa história, emerge como um símbolo de perseverança, enfrentando obstáculos emocionais e físicos para proteger aqueles que ama. Seu confronto com Blandina e Marcelo marca um ponto de virada na novela, onde a verdade finalmente vem à tona e os vilões começam a colher as consequências de seus atos. Com o relacionamento entre Arthur e Quinota mais forte do que nunca e a família Leonel prestes a recuperar suas terras, o futuro parece promissor para os heróis da trama. Entretanto, como toda boa novela, ainda há muitas surpresas por vir, e os espectadores podem esperar reviravoltas emocionantes nos próximos capítulos. A luta pelo amor e pela justiça continua, e o destino dos personagens permanece nas mãos de quem estiver disposto a lutar por ele até o fim. Enquanto a relação entre Arthur e Quinota se fortalece e a família Leonel se prepara para uma possível resolução dos conflitos sobre a Gruta Azul, Blandina e Marcelo não recuam. Mesmo tendo sido desmascarada, Blandina é uma mulher determinada e, acima de tudo, ardilosa. Ela percebe que seu tempo está se esgotando e que suas chances de manipular Arthur diminuíram drasticamente. No entanto, o orgulho ferido e a ambição desmedida a impulsionam a elaborar um novo plano, desta vez ainda mais perigoso. Marcelo, embora abatido pelo rompimento de sua amizade com Arthur, é facilmente influenciado por Blandina.
Ele se vê preso em uma rede de mentiras e traições que ele mesmo ajudou a tecer, mas agora sente o peso das consequências. Blandina, por outro lado, usa o desespero de Marcelo a seu favor, persuadindo-o de que juntos eles ainda podem derrubar os Leonel e, quem sabe, reconstruir a fortuna que tanto almejam. Nesse ínterim, Arthur e Quinota continuam a viver momentos de cumplicidade. A decisão de morar juntos trouxe uma nova dinâmica ao relacionamento, fortalecendo o vínculo entre eles. Quinota, que sempre foi uma mulher forte e determinada, agora encontra em Arthur o apoio necessário para enfrentar os desafios que surgem em sua vida pessoal e familiar. Ambos estão empenhados em proteger a família Leonel e assegurar que Blandina e Marcelo não consigam colocar em prática suas últimas artimanhas. Paralelamente, a busca pelo documento da Gruta Azul avança. Arthur, junto com seu Tico, explora cada canto da antiga propriedade, na esperança de encontrar uma prova definitiva de que as terras pertencem à família Leonel. A procura, no entanto, não é simples. A Gruta Azul, com sua história antiga e cheia de mistérios, esconde segredos que vão além do conflito de posse. A cada nova pista, surgem mais perguntas, e a tensão entre os Leonel cresce. Zefa, a matriarca da família, começa a temer que não consigam encontrar o documento a tempo, o que colocaria em risco todo o patrimônio da família. Enquanto isso, Blandina percebe que precisa de uma nova estratégia. Ela se aproxima de figuras influentes da região, pessoas com poder suficiente para manipular as decisões legais e burocráticas a favor dela. Blandina, uma mestre na arte da manipulação, promete riquezas e favores em troca de apoio, disposta a fazer qualquer coisa para garantir que a Gruta Azul caia em suas mãos. Marcelo, embora inicialmente reticente em seguir com os planos de Blandina, acaba sucumbindo à pressão. Ele acredita que, ao manter sua aliança com Blandina, poderá salvar algo de sua própria vida, agora marcada pela traição a Arthur e pela desonra pública. Blandina, por outro lado, vê Marcelo apenas como mais uma peça em seu jogo, alguém descartável quando não for mais útil. Enquanto os vilões traçam suas estratégias, Quinota e Arthur continuam em busca de respostas. Quinota, com sua intuição aguçada, começa a suspeitar que o documento da Gruta Azul pode estar mais perto do que eles imaginam. Ela relembra histórias antigas contadas por seu avô, que mencionavam um local secreto nas terras da família, onde guardavam documentos importantes. Essa lembrança desperta uma nova esperança em Arthur e seu Tico, que imediatamente voltam suas atenções para uma parte ainda inexplorada da fazenda. A busca, agora mais direcionada, leva Arthur a descobrir um baú antigo enterrado perto de uma árvore centenária. O baú, corroído pelo tempo, parece conter os segredos da família Leonel. Dentro, envolto em panos velhos, eles encontram o tão procurado documento da posse da Gruta Azul. A alegria toma conta de todos, pois finalmente têm em mãos a prova que precisavam para reivindicar as terras e encerrar de vez a disputa. Com o documento em mãos, a família Leonel se prepara para o próximo passo: apresentar a prova às autoridades e garantir que a Gruta Azul permaneça sob o controle legítimo dos Leonel. No entanto, Blandina e Marcelo, ao descobrirem que Arthur encontrou o documento, entram em pânico. Blandina, desesperada, sabe que suas chances estão se esvaindo e que a única forma de impedir os Leonel é agir rapidamente e com brutalidade. Blandina, em um último ato de desespero, decide partir para um golpe final. Ela convence Marcelo a invadir a fazenda Leonel à noite e roubar o documento antes que ele possa ser levado às autoridades. Marcelo, embora relutante, acaba cedendo, pois acredita que essa é sua única saída. No entanto, eles não contavam com a astúcia de Arthur, que já previu que algo assim poderia acontecer. Na noite da invasão, Arthur e seu Tico armam uma emboscada. Quando Blandina e Marcelo tentam se infiltrar na fazenda, são surpreendidos por Arthur, Quinota e os outros membros da família. O confronto é inevitável, e desta vez, Blandina não tem mais como escapar. Encurralada, ela tenta argumentar e barganhar, mas Arthur, cansado de suas mentiras e traições, não lhe dá outra chance. Marcelo, arrependido de suas ações, tenta abandonar Blandina e fugir, mas é rapidamente capturado. Blandina, por sua vez, é levada pelas autoridades locais,
onde finalmente terá que enfrentar as consequências legais de seus atos. Seu império de mentiras desmorona e, com ele, todas as suas ambições e planos. Com a prisão de Blandina e Marcelo, a paz finalmente volta a reinar na fazenda Leonel. A Gruta Azul, agora assegurada nas mãos da família, simboliza não apenas a vitória sobre os vilões, mas também a superação dos obstáculos que ameaçaram destruir a unidade familiar. Arthur e Quinota, mais unidos do que nunca, olham para o futuro com esperança, certos de que, juntos, podem enfrentar qualquer adversidade. A novela, No Rancho Fundo, entrega, assim, um desfecho emocionante e cheio de reviravoltas, onde o amor, a justiça e a verdade prevalecem sobre a maldade e a traição. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Após uma grave traição, a relação entre Salete e Zefa, duas irmãs que sempre compartilharam laços profundos, foi abalada. Zefa escondeu por muito tempo um segredo doloroso. Margaridinha, que todos acreditavam ser apenas uma criança próxima, é, na verdade, filha de Salete. Quando a verdade veio à tona, o choque e a dor foram insuportáveis para Salete, que se sentiu traída pela própria irmã. Em um ato impulsivo, ela decidiu romper os laços com Zefa, deixando a casa onde moravam e levando Margaridinha consigo para No Rancho Fundo. Com o passar do tempo, no entanto, Salete começou a refletir sobre a situação. A dor de ter sido enganada pela própria irmã permaneceu, mas o arrependimento por ter cortado os laços familiares começou a crescer dentro dela. Ela se questionava se havia tomado a decisão certa ao virar as costas para Zefa e a família que construíram juntas. O orgulho ferido foi aos poucos sendo superado pelo desejo de reconciliação. Determinada a tentar uma reaproximação, Salete decidiu procurar Zefa para propor uma trégua. Ela acreditava que, apesar de tudo o que havia acontecido, ainda havia espaço para o perdão e para a reconstrução do relacionamento entre as duas. Salete tomou coragem e foi até a esposa de Tico, esperando que o reencontro fosse o primeiro passo para deixar as mágoas para trás. Porém, para sua surpresa, Zefa, que agora estava à frente dos Leonel, recusou o acordo. A reconciliação entre as duas irmãs se torna crucial em um momento em que os Leonel estão prestes a enfrentar um golpe devastador planejado pelo pai adotivo de Arthur, que ameaça tirar tudo o que a família havia conquistado. Salete, agora parte desse esforço coletivo, sabe que a união será a única forma de superar os obstáculos e proteger sua filha, Margaridinha, e a família que tanto ama. Assim, o perdão e a reconciliação marcam o recomeço de uma nova fase para as irmãs e os Leonel. Após a difícil decisão de perdoar sua irmã, Salete sentia uma mistura de alívio e incerteza. Alívio por finalmente deixar o peso do rancor para trás e incerteza sobre o futuro de sua família e os desafios que estariam por vir. A reconciliação com Zefa não apagava os acontecimentos do passado, mas ambas sabiam que em tempos tão difíceis, a união familiar era sua maior força. De volta a Lasca Fogo, Salete foi recebida por Zefa com um olhar diferente. Não era mais o olhar de alguém que esperava a reconciliação, mas de uma parceira em uma luta iminente. Zefa, firme em sua convicção de que os Leonel precisavam se manter unidos, abriu seu coração à irmã e explicou os planos que estavam traçando para enfrentar Ariosto e Deodora. A ameaça que se aproximava era grande, e as irmãs sabiam que o tempo de hesitação havia acabado. Era hora de agir. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Zefa explicou a Salete que não desejava apenas uma reconciliação parcial. Para ela, o perdão deveria ser completo e a união entre as duas irmãs, assim como entre toda a família, precisava ser total e incondicional. Zefa sentia que somente com uma aliança verdadeira e forte, elas teriam forças para enfrentar os inimigos em comum, Ariosto e Deodora.
que ameaçavam a estabilidade e o futuro da família Leonel. Esse confronto inesperado abalou Salete. Ela retornou para casa, confusa e angustiada, sem saber como agir. Foi nesse momento que Floro Borromeu, um amigo sábio e conselheiro próximo, interveio. Ele aconselhou Salete a deixar de lado o orgulho e olhar para o que realmente importava: a família e a necessidade de união em tempos tão difíceis. Segundo Floro, o perdão não era apenas uma escolha, mas uma necessidade para que todos pudessem sobreviver aos desafios que estavam por vir. Refletindo sobre as palavras de Floro, Salete finalmente compreendeu que precisava fazer as pazes com a irmã. Ela percebeu que, apesar da dor que a traição havia causado, sua família era mais importante do que qualquer ressentimento. Decidida, Salete foi até Lasca-Fogo, onde Zefa estava, e confessou que, apesar de todas as mágoas e conflitos, estava disposta a perdoar e se unir aos Leonel mais do que nunca. Com a família reunida, as conversas entre os Leonel se intensificaram. Floro Borromeu, sempre o conselheiro sábio, uniu-se às discussões, trazendo suas estratégias e uma visão clara sobre como poderiam se defender contra os ataques de Ariosto, o pai adotivo de Arthur, que planejava tomar tudo o que os Leonel haviam conquistado ao longo dos anos. Deodora, sempre manipuladora e dissimulada, também representava uma ameaça constante. Juntos, os dois formavam uma dupla implacável, disposta a tudo para destruir a família. Salete, embora ainda lidando com seus próprios sentimentos, entendeu rapidamente que sua contribuição seria crucial para o sucesso do plano. Zefa, por sua vez, se mostrou mais forte e decidida do que nunca, liderando as ações da família com o apoio de Tico e de outros aliados. As irmãs, agora mais próximas, começaram a trabalhar juntas em estratégias que pudessem enfrentar essa nova investida. O plano era ousado. Eles precisariam unir suas forças, tanto físicas quanto emocionais, para superar os obstáculos. Floro sugeriu que, além de enfrentar diretamente os inimigos, eles usassem a inteligência e as fraquezas de Ariosto e Deodora contra eles. Conhecendo bem os dois, Floro sabia que seu orgulho e desejo de poder os tornavam vulneráveis. Salete, Zefa e Tico ouviram atentamente, sabendo que cada movimento teria de ser cuidadosamente planejado. Durante as semanas seguintes, os preparativos começaram a tomar forma. Os Leonel, junto com aliados de confiança, começaram a se organizar para a batalha iminente. Um sentimento de determinação permeava o ambiente. Salete, agora completamente imersa no papel de mãe e protetora, sentiu uma nova força crescer dentro de si. Embora ainda estivesse processando tudo o que havia acontecido com Zefa, ela sabia que, para garantir um futuro para Margaridinha e para a família Leonel, precisava se concentrar totalmente na tarefa à frente. Floro Borromeu continuou a ser um pilar essencial para a família, guiando-os com sua sabedoria e habilidade estratégica. Ele sabia que a verdadeira força dos Leonel estava na união. Mais do que armas ou confrontos diretos, o que manteria a família em pé seria a capacidade de permanecerem juntos, mesmo diante das maiores adversidades. Isso, ele acreditava, era o que faria a diferença no confronto com Ariosto e Deodora. Enquanto as estratégias se desenrolavam, Salete teve momentos importantes de reflexão. Ela se viu confrontada não apenas com o passado recente, mas com toda a história de sua vida e das escolhas que fez. Era doloroso pensar em como o segredo de Zefa sobre Margaridinha havia mudado tudo, mas também era uma oportunidade para enxergar além das mágoas. Salete percebeu que o perdão, embora difícil, trouxe consigo uma nova perspectiva, a de que o futuro da família dependia de sua capacidade de superar as falhas humanas e trabalhar em conjunto por um bem maior. Quando o dia do confronto final chegou, os Leonel estavam prontos. Ariosto e Deodora subestimaram a força da família unida, acreditando que suas tramas os destruiriam de dentro para fora. No entanto, o que eles não previram foi a nova aliança entre Salete e Zefa. O perdão entre as irmãs havia criado uma corrente de força e resiliência que Ariosto, em toda a sua arrogância, não pôde prever.
O embate entre as duas facções foi tenso e cheio de reviravoltas. Ariosto, sempre manipulador, tentou usar suas influências para intimidar os Leonel, enquanto Deodora, dissimulada, tentava jogar um membro da família contra o outro. Mas dessa vez, eles enfrentaram uma família que havia aprendido com seus erros e se fortalecido com o perdão e a união. Salete e Zefa, lado a lado, mostraram que a confiança restaurada entre as duas irmãs era a chave para resistir às investidas de seus inimigos. O apoio emocional que uma deu à outra foi decisivo. Elas estavam dispostas a proteger não apenas Margaridinha, mas toda a história que os Leonel haviam construído. E dessa vez, não havia espaço para divisões ou ressentimentos. Após uma longa e desgastante batalha, os Leonel saíram vitoriosos. Ariosto e Deodora foram finalmente derrotados, não por força física, mas pela resiliência e sabedoria que a família cultivou ao longo do processo. A vitória não veio sem sacrifícios, mas ela simbolizou mais do que uma simples derrota de seus inimigos. Representou o renascimento da família Leonel, que unida agora tinha a força necessária para seguir em frente. Salete, ao olhar para Zefa após o confronto, sentiu um misto de gratidão e serenidade. O caminho até ali não havia sido fácil, mas a lição era clara. O perdão tem o poder de transformar e curar. A relação entre as duas nunca seria a mesma de antes, mas o que construíram a partir do perdão e da reconciliação era algo mais forte, mais profundo e duradouro. Agora, com a paz restaurada e os inimigos afastados, os Leonel podiam voltar suas atenções para o futuro. Salete, Zefa e toda a família estavam prontos para reconstruir suas vidas, certos de que, com união e amor, poderiam enfrentar qualquer adversidade que viesse a seguir. A história das duas irmãs, marcada por traição, arrependimento e redenção, mostrou que o verdadeiro poder não está em derrotar inimigos externos, mas em curar as feridas internas e fortalecer os laços que realmente importam. Agora, a jornada dos Leonel continuava, com novas esperanças e novos desafios, mas com a certeza de que juntos eram invencíveis. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo.